Bom dia. Hoje é 26 de julho de 2024. Estamos aqui nessa sexta-feira na Faria Lima para mais um Oriz Podcast Macro. Ao meu lado, Marcos Demarque. Tudo bem, Marcão? Eu tô bem, Cauã, e você? Tudo tranquilo. Nosso economista-chefe, eu sou o Carlos Caval. Bom, hoje a gente vai focar muito na agenda da semana que vem, onde a gente tem aí reunião do Fed, reunião do Copom, né? E com decisões importantes e sinalizações importantes que deverão vir, inclusive podendo ser em direções opostas, quem Sim, diria. Pois Né? é. Mas antes disso, vamos pegar como pano de fundo os dados, né, que saíram essa semana, tanto aqui como nos Estados Unidos, e depois a gente coloca tudo isso no contexto das reuniões de política monetária da semana que vem. Vamos lá. Sim, acho que aqui a questão de comentar um pouco do internacional, Cauã, tivemos aí algumas informações, alguns dados interessantes. Talvez o mais chamativo da semana tenha sido o próprio resultado do PIB norte-americano referente ao segundo TRI, que mostrou um crescimento um pouco superior ao que se imaginava, né? Foi um crescimento de 2,8% na comparação com o primeiro TRI. O mercado estava por volta de 2, mas tinha alguns trackings indicando alguma coisa mais perto de 2,5, 2,6, então não foi uma grande surpresa. Inclusive a composição do PIB é muito também parecida com o que a maior parte dos bancos lá fora estavam projetando, então acho que nessa questão foi relativamente tranquilo assim, o número que veio. O que chamou um pouco a atenção foi ali a abertura dos deflatores do PIB, o deflator do consumo, né, do componente de consumo do PIB, que está ficando um pouco mais salgado do que se imaginava, ainda mais porque a gente já tinha tido uma leitura mais benigna do CPI de junho, mas veio um pouquinho mais negativo. Mas mesmo assim, acabou não fazendo tanto preço para o lado de puxar os juros mais para cima nos Estados Unidos essa semana, nem esse dado do PIB mais forte, né? Essa inflação um pouquinho pior aí, esse deflator um pouquinho pior do PIB americano, por conta de algumas declarações, por conta de alguns eventos também que aconteceram simultaneamente a essas divulgações econômicas, né? Eu ressaltaria dois economistas muito acompanhados, né, no mercado internacional, né, o Mohamed El-Erian e o Bill Dudley, que já foi do Fed, economista super renomado. Inclusive os dois comentaristas da Bloomberg. Dois comentaristas e por esse motivo, né, como todo mundo no mercado se debruça muito em cima do que sai na Bloomberg, e eles, por serem comentaristas da Bloomberg, né, recebeu bastante atenção os comentários, que foram muito no sentido de possivelmente o Fed eventualmente cometer um erro de política monetária ao não reduzir os juros nos próximos meses, né, no sentido em que eles colocam a possibilidade da economia já estar desacelerando mais fortemente, da inflação de fato estar convergindo para a meta. Então isso suscitou, né, aquela ideia de que será que o Fed não estaria levando a economia para uma desaceleração mais forte? E, ao mesmo tempo, também tivemos alguns resultados corporativos, principalmente ali na parte de tech, que também levantou a hipótese de se esse frenesi com AI não está muito forte, se não tem algo um pouco exagerado, né? Obviamente, sempre esse tipo de coisa aparece, né? Mas essas duas forças acabaram se juntando aí, ajudando a explicar um pouco do movimento, que também se aliou, né, à história da gente ter uma nova candidata aí para a presidência dos Estados Unidos. Trouxe muita volatilidade para os ativos essa semana, mas os juros, né, que acho que talvez o foco aqui, os juros mais curtos nos Estados Unidos caíram cerca de 10 bips, né, de sexta-feira passada para hoje, mas os juros mais longos, né, os juros de 10 anos, ficaram mais ou menos estáveis, né? Então, precificando, colocando a ideia de que, de fato, caminharemos para um corte de juros nos Estados Unidos rapidamente, mas que as políticas defendidas aí por ambos os candidatos manteria ainda, de maneira geral, aí um cenário mais inflacionário do que no passado. Então, acho que esse é o resumão da história. A curva, então, inclinando. A curva inclinando, exatamente. Inclinando bastante.
Então, dentro desse contexto, né, de economia americana, né, a gente tem tido uma sinalização, né, uma expectativa crescente de possibilidade de corte de juros e de sinalização, podemos comentar em seguida. Aqui no Brasil, por outro lado, né, a gente tem tido um movimento na curva de juros que é diferente nesse sentido, né? É muito diferente. E à luz disso, tivemos o último dado, vamos dizer, mais relevante para o nosso Copom, acabou não vindo na direção favorável, né? Pois é. Se não bastasse todo o foco que a gente teve no fiscal nas últimas semanas, que a gente abordou aqui várias vezes, né? A gente teve agora, nessa semana, a divulgação do IPCA 15 referente a julho, a prévia, né, da inflação de julho. Também um pouco pior, né? O mercado esperava uma variação de 0,22 no mês contra mês, veio 0,30. Nos 12 meses, a inflação passou de 4,10 para 4,50. Então, aquele melhor momento do ano, onde o acumulado em 12 meses, né, dá uma barrigada para baixo, vai ficando para trás, a inflação vai ficar ali na casa dos 4 e alguma coisa, por mais algum tempo. Mas os detalhes da divulgação também não foram bons, né? Cito aqui a média dos núcleos, que o mercado esperava uma variação de 0,27, veio 0,34. A parte de serviços subjacentes, né, que está muito focado aí por conta do aperto do mercado de trabalho, teve uma alta de 0,58%, o mercado esperava 0,40%. Né? Então, quando a gente olha o conjunto de dados, todos foram um pouquinho acima do esperado, e as métricas de 12 meses voltando a acelerar depois de um período aí de desaceleração. Né? Então, acho que é bastante focado isso. A única coisa ali que deu um alívio, talvez mais benigno, mais tranquilo, seria a parte da inflação de alimentação, onde no domicílio, onde os itens in natura tiveram uma queda maior que 5% no mês contra mês. Então a parte de alimentação deu um alívio, mas todo aquilo resto que é mais importante para a condução da política monetária não veio bom. Bom, vamos começar então a olhar na semana que vem, né? Iniciando pelos Estados Unidos, até porque ele é também, evidentemente, um pano de fundo muito importante para a decisão de política monetária que vai ocorrer horas depois, né? Sempre tem ali 2 ou 3 horas entre a decisão do Fed, na quarta-feira, e a divulgação do resultado da reunião do Copom. O que a gente pode, então, esperar dessa reunião da semana que vem, no caso do Fed? Eu diria que, se a gente pegar os últimos indicadores econômicos, especialmente os dados de inflação, mesmo considerando o dado que foi um pouquinho pior aí na hora que a gente olha o deflator do PIB, eles dão um sinal verde para o Fed aí, sinalizar que em breve teremos um anúncio, o início do ciclo de cortes, né? A questão é como vai ser feita isso a semana que vem, porque ao longo dessas últimas semanas, vários membros do Fed, vários membros da diretoria, né, sinalizaram que gostariam de estar cortando juros, mesmo que a inflação não tenha convergido já diretamente para a meta de inflação, mas que se a confiança assim permitir de que isso ocorrerá nos próximos meses, o ideal é começar a cortar os juros. Então, eu diria que veremos um sinal bastante contundente, acho que isso é meio que unânime, né, de que o Fed vai vir com um sinal, nas próximas reuniões ou na próxima reunião, vamos ver o linguajar que ele vai usar, né, ele terá confiança para começar o ciclo de cortes. Eu acho que agora a discussão está muito mais no campo de quantos cortes teremos no ano, do que propriamente se teremos cortes no ano, né? Por que eu digo isso? Se a gente olhar um mês, 40 dias atrás, havia uma precificação de 2 cortes para o ano. Hoje o mercado já está migrando para 3. É muito em cima desse posicionamento da diretoria do Fed, de que é preciso já agir antecipadamente, né, frente a uma desaceleração da economia, da inflação. Então, acho que é muito mais o sentido de qual a força dessa sinalização e se será possível, né? Porque hoje, se você olhar a curva de mercado, existe a precificação de corte em setembro, né? Que não é nessa reunião, é na próxima. Um corte em dezembro, mas o mercado começa a colocar uma probabilidade alta de corte em novembro. Acho que essa
essa vai ser uma dos pontos focais dessa discussão. E essas são as reuniões onde há a divulgação das projeções, Isso, né? isso. Uma vez por trimestre, o Banco Central norte-americano divulga uma atualização das projeções, que será em setembro, né? Não nessa reunião que a gente vai ter a semana que vem, e depois somente em dezembro, né? Então, por isso que o mercado gosta de colocar decisões importantes de política monetária nas reuniões em que existe a revisão do cenário econômico. E lembrando que na Europa o ECB, que já iniciou, né, o corte da taxa básica de juros, ele optou por essa modalidade de fazer uma reunião, um corte numa reunião, parar na outra e sinalizar a continuidade na subsequente. Eu acho que isso é um rito bem tradicional, né, de bancos centrais lá fora, que quando tem um cenário ainda um pouco incerto, né, preferem dosar calibrar um pouco melhor o ritmo tanto de corte como de alta, né? No caso, o Banco Central Europeu já está no ciclo de cortes, né? Sinalizou bastante claramente que a intenção era fazer pausadamente, devagar esse ciclo de redução, e é isso que a gente está vendo. Ele, na reunião que a gente teve aí semana passada, ele acabou optando por não cortar, mas já estava telegrafado isso. Mas o mercado já precifica que na próxima teremos corte. Bom, então esse é um ponto evidentemente muito importante para o nosso cenário aqui no Brasil e nos mercados emergentes, por conta das sucessivas frustrações que nós tivemos, né, ao longo do ano passado e de 2024, quanto ao início do ciclo de corte de juros pelo Fed, né? Não está sacramentado ainda, mas está totalmente precificada já, né, a queda em setembro, e a sinalização a esse respeito vai ser, né, crítica na semana que vem. Isso é muito importante no que toca, e aí mudando para o Brasil, a decisão do Copom, né? Na última reunião, ele havia, né, indicado incertezas com relação ao ciclo de corte de juros nas economias avançadas, né? Evidentemente se referindo à mais importante delas, né, os Estados Unidos. Essa incerteza, ela claramente foi reduzida. No entanto, ele também, na ata passada, chamou atenção para uma descorrelação entre o comportamento dos juros internacionais, os juros americanos, né, com relação aos juros emergentes, né? Ele, se não me engano, fala num movimento de busca de ativos mais seguros, né? Isso é muito importante, porque se de um lado a gente teve essa melhora, né, do ponto de vista da incerteza, então, apontada com relação ao momento de queda de juros, por outro lado, essa descorrelação, essa performance relativa menos favorável dos ativos emergentes, ela persistiu, e sobretudo no que toca às moedas, né? Aquilo que a gente já teve a oportunidade de comentar aqui algumas vezes, né? Parece que existe ainda um mau humor muito grande global com emergentes, moedas emergentes em geral, que obviamente rebate na curva de juros de cada um dos países, mas se a gente olha especificamente a nossa região aqui, Brasil, México, Colômbia, Chile, a gente vê que o mau humor é ainda maior, né? E a gente tem visto isso. E o interessante, Caval, na lógica do que você está colocando, é que desde meados do ano passado, desde o segundo semestre do ano passado até o primeiro tri desse ano, tinha uma correlação relativamente estável e positiva entre os juros nos Estados Unidos, né, a parte longa dos juros nos Estados Unidos, e a nossa curva de juros aqui no Brasil. Ou seja, subiu os juros lá fora, subiu os juros aqui no Brasil. Era uma relação bem estável, uma correlação bastante elevada, né? E o que a gente observou durante boa parte aí dos últimos 2 meses é uma descorrelação muito grande, porque a Treasury, né, os juros americanos, começou a cair em cima dessa precificação de redução de juros por lá, mas o DI aqui no Brasil, nossos juros, também juros, se a gente olhar no México, Chile também, começaram a ir na direção contrária, subir. Então a correlação ficou não positiva, ficou negativa, né? Invertida. Então os juros americanos caíam e os juros aqui no Brasil, no México, etc., acabavam subindo. Então, e se a gente olhar
e acho que é um ponto interessante. De algumas semanas para cá, de algumas poucas semanas para cá, essa correlação voltou a ficar positivamente inclinada, né? Ou seja, os juros nos Estados Unidos caindo também puxou os juros aqui no Brasil. Só que a partir de um outro patamar. Você teve um deslocamento, né, nessa correlação mais para cima. Então, assim, embora a gente tenha tido uma descompressão dos juros lá fora ao longo desses últimos meses, isso não se refletiu na nossa curva de juros, nem na curva de juros da maior parte dos países aqui da América Latina. E a consequência direta disso, né, é que enquanto no Copom passado, né, no mês de maio, nós tivemos, né, ou melhor dizendo, em junho, né, nós tivemos uma taxa de câmbio de 5,30, né, utilizada no cenário do Copom. Nesse Copom, onde a gente vai trabalhar com a média dos últimos 10 dias úteis prévios à reunião, esse número vai ficar muito mais para 5,45, 5,50. Na verdade, se a gente pegar aí os últimos 10 dias, contando de hoje, né, tá mais para 5,55. 5,55. Que é perto de 4%, né, 4,5% pior do que o cenário utilizado na última reunião. Acho que isso é importante. Com influência, evidentemente, nas projeções do modelo. Bom, então não dá aqui para a gente dizer, né, e essa é uma constatação muito importante, que a tão esperada, né, possibilidade de queda lá fora resolve todos os nossos problemas, ou que o problema, né, ligado aos ativos brasileiros, à performance, né, do real, dos juros e da própria bolsa, era, vamos dizer, algo que tinha apenas como limitante o juro alto lá fora. Já ficou claro que não claro. Essa narrativa não está correta, né? E, além disso, há outros dois elementos importantes, né, que, ao lado do cenário internacional, compõem, né, a decisão do Copom e afetam diretamente o balanço de riscos, né? Em primeiro lugar, o nível de atividade da economia, né, o nível de ociosidade, o hiato do produto. Desde a última reunião, o que a gente colheu foram surpresas sistematicamente positivas, né? Na direção de uma economia bastante forte no segundo TRI, que é em relação ao qual temos dados. A despeito do Rio Grande do Sul. Exatamente. Com dados já divulgados para maio, algumas informações de junho mais positivas do que o esperado. E ao contrário, inclusive, do que está acontecendo nos Estados Unidos, a taxa de desemprego ela continua caindo. Lá nos Estados Unidos ela está já, né, no nível de 4%, né, enfim, com uma alta modesta, mas na direção, né, de um desaquecimento do mercado de trabalho, ao contrário do Brasil, onde parece, né, que esse aquecimento ainda não perdeu fôlego, né? Então, com relação a esse ponto, né, não houve uma evolução positiva do ponto de vista do balanço de riscos. E, por fim, a expectativa de inflação, que não recuou, pelo contrário, se manteve em alta, né? Continuamos ali a ver, né, ao longo dessas últimas semanas, dos últimos 2 meses, até mais, na verdade, né, as expectativas de inflação para 2024 e 2025, né, no caso, convergindo ali para perto de 4, né? 2024 já estava muito próximo de 4, levemente acima de 4, né? Mas a gente tem um cenário agora cada vez mais concreto de uma maior parte do mercado esperando uma inflação muito próxima de 4. Eu diria que os grandes bancos que a gente costuma ver na imprensa aí, nas matérias de jornal, já divulgando que o cenário é de 4, né, de inflação para o ano que vem. E, assim, levando ao pé da letra, né, Cauã, acho que é o ponto que faz a gente pensar, né, é uma desancoragem muito importante, né, que se a gente também levar a ferro e fogo, exigiria uma reação do Banco Central, porque é uma desancoragem que está refletindo numa projeção que é 17 meses à frente, praticamente, que ainda está dentro do horizonte de atuação da política monetária nesse momento. Ou seja, o que você fizer agora, o que você fazer a partir nos próximos meses, você tende a impactar a inflação do final do ano que vem. Está longe o suficiente para o que ser feito hoje em dia
pega na inflação do ano que vem. Então, no conjunto da obra, nós temos agora um problema que já existia, né, que é a pressão do mercado de trabalho sobre os serviços, né, e em particular os serviços subjacentes, aqueles mais sensíveis à política monetária, voltaram a piorar na leitura do IPCA 15 divulgado ontem, né? E algo que não estava compondo a preocupação, né, do Copom, que é o efeito do câmbio, do dólar mais alto, nos bens industriais, nos itens comercializáveis, essa entrou em cena, né, como um complicador adicional. E com isso, vamos lembrar que o balanço de riscos que o Copom vinha há um bom tempo mantendo como simétrico riscos de baixa e riscos de alta da inflação, ele parece ter definitivamente pendido para o lado altista, né? A assimetria do ponto de vista do risco de alta da inflação. Usando as próprias palavras do Banco Central no último comunicado, né? Riscos em ambas as direções, né? Esse risco simétrico que a gente fala, né? Eu chamaria atenção para um fato curioso, né? Ele cita basicamente ali 2 pontos para falar de riscos baixistas para a inflação e 2 riscos altistas para a inflação. Nesses 2 riscos altistas, né, ele fala da inflação resiliente no mundo, que também caminhou um pouco mais de maneira benigna, né, nas últimas semanas, últimos meses. E aqui dentro, né, a relação com o mercado de trabalho, os serviços mais pressionados, né, o hiato do produto pelos indicadores econômicos mais fortes. E a hora que ele vai citar 2 riscos baixistas para a inflação, ele cita dois fatores externos. Não tem nenhum fator interno que está pesando para o lado mais baixista de risco à frente da inflação. Isso me chamou a atenção. E se você tem um contexto da inflação global mais favorável, né, ele não tem como se traduzir aqui numa melhora do nosso cenário inflacionário se o dólar está subindo, né? Então, aí, nesse sentido, essa nova realidade do dólar em alta, acho que complica muito, né, a simetria do balanço de riscos. Nesse sentido, a nossa expectativa é que na reunião do Copom da semana que vem, o Banco Central aponte essa assimetria de riscos, né? Lembrando, já 2 Copons, né, uma minoria dentro do comitê já considerou esse balanço assimétrico. A expectativa é que o BC tenha, evidentemente, que aderir aos fatos e colocar uma sinalização, né, de balanço de riscos assimétrico no Copom da semana que vem. Eu adicionaria o seguinte ponto, só voltando um pouco atrás na história do câmbio, né? No último comunicado, o Banco Central inseriu ali uma frase em que ele coloca o cenário alternativo de política monetária, que se mantida a Selic em 10,5 ao longo do tempo, com um câmbio em 5,30, traria a inflação para 3,1% no final de 2025, né? Dado que o câmbio subiu quase 5% de lá para cá, provavelmente, se ele trouxer, né, esse cenário alternativo que ele introduziu na última reunião, deverá estar apontando uma inflação superior a 3,1, 3,2, 3,3, 3,4. Isso por si só mostra, entre outras coisas, que a Selic estável já não traz uma inflação para a meta. Acho que esse é o ponto objetivo dessa discussão. Então, dentro do modelo do Banco Central, você tem o efeito do câmbio, pass-through, né? Você tem também o efeito das expectativas, que normalmente é bastante determinante, continuaram a subir. Sim. Então, hoje, não surpreenderia se a gente estivesse num número mais para 3,5, né? E não para o 3,1 da última reunião, o que requereria, né, você aumentar, vamos dizer assim, a dose do remédio. Então, a conclusão que a gente chega aqui é que na semana que vem, muito provavelmente a gente teria, né, na super quarta, como está sendo denominada, 2 sinalizações opostas, né, no mesmo dia de gestão de política monetária. Sim. Uma na direção de queda nos Estados Unidos e aqui, infelizmente, uma sinalização
na direção de alta, lembrando, inclusive, né, que esse não é o cenário base dos economistas, nem o nosso, né, mas existe já uma precificação, né, majoritária na curva de juros doméstica de alta de 25 da Selic em setembro. Se a gente olhar a curva de juros nesse momento, tem ali 4 altas de 25 pontos base precificadas daqui até o final do ano, né? Então, como você disse, embora os economistas não estejam aí projetando um cenário de aumentos aí, ou pelo menos estão aguardando o que vai vir na semana que vem, a curva já coloca esse tipo de preço, enquanto que nos Estados Unidos já são quase 3 cortes, né? Então são coisas, como você disse lá no começo, né, diametralmente opostas aí do que está se esperando das atuações dos bancos centrais nos próximos meses. Uhum. Bom, não é o desfecho que imaginávamos, nem o que gostaríamos, mas parece que essa é a realidade que a gente está enfrentando nesse momento, né? A tão esperada queda de juros lá fora e possivelmente um movimento oposto aqui no Brasil. Ficamos então por aqui nessa sexta-feira. Mais uma vez, obrigado a todas e todos aí pelo prestígio aí de nos ouvirem aí nesses comentários semanais. Um bom fim de semana para todo mundo. Bom final de semana para todos.